Agora vamos falar com o Padre Tiago Melo sobre a presença dos paulistas em Portugal há 80 anos. Padre Tiago, muito boa tarde. Muito boa tarde, Paulo. Obrigado por estar neste programa, precisamente neste contexto da comemoração dos 80 anos da presença da família paulista. E nesta comemoração está, sobretudo, essa primeira vinda do fundador dos paulistas a Portugal? Olha, nós chegamos em Portugal no dia 18 de outubro de 1943, por um padre enviado pelo fundador, que hoje é beato, Tiago Alberione, enviado a Portugal. Ele chegou exatamente em Lisboa no dia 18 de outubro de 1943, não é? Portanto, neste mês, o mês que completamos 80 anos. E o fundador veio a Portugal em 1946, 3 anos depois. E o Padre Tiago Melo trouxe aqui uma fotografia, precisamente, que mostra essa presença do fundador, Tiago Alberione, em Lisboa. Sim. E eu gostava de destacar a história um pouco do padre Xavier Boano, este que está à esquerda do padre Tiago Alberione, que foi o primeiro paulista, ou paulino, assim podemos chamar também, que veio a Portugal e fundou a nossa sociedade aqui. Ele conta que, depois de algum tempo, ele conseguiu ir a Fátima, no dia 13 de novembro de 1943. E é importante dizer que Fátima acompanhou os paulinos, os paulistas, em todo o seu percurso desde o início, né? Este era um carinho de mãe e de filhos. No propósito do fundador, acredito que era trazer para Portugal o carisma da congregação, o projeto da congregação, que desde a primeira hora é um projeto de comunicação. Sim, desde a primeira hora. Nós fomos criados, nascemos em meio à Primeira Guerra Mundial, ali em 1914. E com o intuito de utilizar os meios de comunicação da época, a boa imprensa, os meios impressos, para anunciar o Evangelho, mas não só, levar a boa notícia, a boa imprensa que se contrapunha contra a má imprensa, não é? Então, desde o princípio, a nossa vocação é a comunicação. Hoje podemos falar de cultura da comunicação, comunicação social, mas a nossa vocação é a comunicação desde o começo. E já lá vamos a essa cultura de comunicação, sobretudo no presente e olhando também o futuro, porque a história, seja da presença em Portugal, seja noutros países, acontece sobretudo em torno de uma editora e da publicação de uma revista. Sim. Nós, agora em abril, tivemos uma novidade. Portugal não está sozinha. Juntamos-nos à realidade do Brasil e de Angola. Somos agora uma só província, Paulo. É um novo desafio. Em termos organizativos. Em termos organizativos. Isso significa que também, a nível apostólico, novidades, novos meios, não é? E, por exemplo, nós temos no Brasil uma universidade de comunicação com os melhores cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, de fotografia, rádio, televisão e internet do estado de São Paulo. É um exemplo, não é? E não só a nível da editora, como estamos entre uma das melhores editoras do país, e aqui também a nível de história, a nossa marca tem um significado e um peso, mas sobretudo na área da comunicação da Igreja. Acontece isso em torno de uma espiritualidade, de uma forma de estar, que acredito que não seja nem pouco mais ou menos comercial, não é? Há sobretudo um propósito de espiritualidade que está neste pequeno livro que a família paulista tem como... Isto é uma bússola que vos orienta? Olha, para mim, eu acho que foi novidade para muita gente, porque enquanto para uns a comunicação é apenas um meio de evangelização, para nós é um jeito de ser. Levei este livro à Jornada Mundial da Juventude aos jovens e não sabiam que tinha oração para a rádio, trabalhos de comunicação. Por isso que eu trouxe como símbolo desse trabalho de espiritualidade do comunicador para presentear a ti e a toda a equipa que tem essa missão de anunciar também, de comunicar. Não é? Muito obrigado desde já, porque de facto há aqui uma forma de ser e estar na comunicação inspirada pelo vosso fundador, Tiago Alberione, que pode fazer a diferença, assim acredito, não é? Exatamente. Mais do que, enfim, o tentar a guerra de audiências ou outra forma de chegar aos públicos. Padre Tiago, se quisermos olhar a história, e para quem nos está a ver e ouvir, a presença desta família paulista em Portugal aconteceu em 43, como disse, depois, passo a passo, de que forma é que foram chegando, de que forma é que foram estruturando aqui em Portugal? Logo depois de 43, em 3 anos, o padre Xavier Boano ficou muito tempo como capelão de umas irmãs, ficou hospedado com os salesianos. Chegaram em seguida alguns padres da Itália para ajudar na missão. Depois ele teve ajuda e abriram a casa no Lumiar.
Depois do Lumiar foram para a Apelação, que fica no distrito de Loures. Depois abrimos casa em Fátima, em Braga, e temos uma casa também em Lisboa. Quer dizer, o carisma se espalhou. Claro que a realidade religiosa das congregações religiosas mudou bastante também. Os padres foram envelhecendo por causa da nossa missão, que é um pouco diferente. Nós não tínhamos tanto contato com o povo, com paróquias, por exemplo. E por causa disso, o número de sacerdotes foram diminuindo e as vocações também. E foi envelhecendo. E foi preciso um redesenhamento por parte da congregação para a permanência do carisma, não é? Mas isso nos desafia hoje em dia também, porque é preciso estar com o povo, para dar continuidade ao carisma. E aí, por aí para frente, creio que teremos novidades. Há projetos novos nesse âmbito. Eu vi, por exemplo, que o Padre Tiago Melo foi designado pároco aqui numa paróquia em Lisboa, em São Paulo. Vamos dizer assim, Paulo, que ainda não é novidade, porque não foi anunciado. Mas acredito que sim, há uma proposta de trabalho na Igreja de São Paulo. E eu vejo aí como um dom de Deus. Em outubro, 80 anos, uma paróquia de São Paulo para os paulistas. Então, isso não é coincidência, certamente é dom de Deus para nós, né? Para estarmos perto do povo e propor ao povo não só o cuidado pastoral, obviamente terá, mas também uma atenção à comunicação social e à palavra de Deus. Projetos com os quais quer marcar a presença dos paulistas nesta paróquia da Baixa de Lisboa. 3 aspectos: a juventude, comunicação e Bíblia. A juventude a nível da formação, também por meio da comunicação, cursos de Bíblia, de formação geral, com auxílio de toda a família paulina, a família paulista presente em Portugal. Nesta celebração, sei que no último domingo tiveram uma celebração, uma Eucaristia em Lisboa, que já marcou os 80 anos. Outros projetos vão assinalar também? Exatamente. Dia 22, por causa da agenda do Superior Geral, ele veio da Itália e celebrou conosco esta grande Eucaristia em ação de graças por tudo aquilo que aconteceu na nossa história nestes 80 anos. Claro que é um arranque de esperanças e expectativas para a nossa missão que continua, não é? Que continua com os desafios do digital, com os desafios de uma editora e um mundo em ebulição por tantos temas que necessitamos. Uma presença em Portugal que se pode ligar também ao mundo lusófono, até por essa reorganização em que a vossa presença está agora a fazer, ligação ao Brasil, ligação a Angola também, não é? Sim, exatamente. Por acaso, há um tema muito interessante que é que o Padre Xavier Boano, em 1931, foi ao Brasil para fundar, junto com outro padre, o Brasil. Depois retornou à Itália e em 43 foi enviado a Portugal. Portanto, esse missionário italiano... Já é essa ligação lusófona. Exatamente. E agora nós nos juntamos historicamente, novamente, com essas relações com o Brasil e Angola. De facto, uma oportunidade de comunicar hoje de forma diferente. E o Padre Tiago Melo referia há um bocadinho esses novos desafios, para além da editora, da Paulus, das Paulinas também, que se insere na família paulista. Que projetos a congregação quer levar por diante para habitar o mundo da comunicação de hoje? Muito bem. Um dos principais projetos que estamos já a desenhar, a ver um pouco mais à frente, é a presença com cursos, com formação a nível de comunicação. Mas são cursos para que as pessoas saibam trabalhar a comunicação em suas paróquias, com seus movimentos, não é? É ajudar a igreja a pensar a comunicação e colocar a comunicação no coração da pastoral da igreja. Não só comunicação de vez em quando, mas a comunicação como parte integrante de um trabalho da pastoral. É por aí que passa a evangelização hoje, acreditamos, não é? Exatamente. E como comunicadores, acredito que isso é uma preocupação nossa. Sem dúvida que sim. Padre Tiago Melo, nós vamos ficando ligados também para essas novidades que vão chegando. Parabéns pelos 80 anos de presença em Portugal. Muito obrigado, e felicidades para o trabalho na comunicação e na evangelização. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia.